É, velho. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. E o Santos que o diga isso. Hoje vamos fazer o enterro, o velório, tá? Do Santos Futebol Clube. E o vídeo de hoje, ele tem uma temática até um pouco mais pesada que os vídeos que eu tinha abordando, mais informativa, mas mesmo assim acho que o tom do vídeo não se torna tão suferino, acaba ficando mais pesado porque tem tanta pancada que a gente vai dar no Santos, mas tanta porrada, que acho que eu vou precisar me segurar no tom para não deixar escapar e parecer até que eu sou um santista inconformado com a situação. Mas ontem o Santos ele foi eliminado pela Copa do Brasil, né, pelo CRB de Alagoas. E eu já esperava, vou ser bem sincero, eu não via futebol para o Santos passar pelo CRB, até porque eu não via futebol no Santos. Não é uma questão de tem futebol para passar ou para fazer, até porque eu não via evolução, não via nada no Santos. E no fim do jogo, acho que algumas coisas ficaram bem definidas ali. Mas esse vídeo, o enfoque dele é mais fora do campo do que no campo, embora eu também vá abordar algumas das situações do campo. Não é, seu Neymar? Principalmente com o senhor. Para quem não sabe, vou deixar claro aqui, eu sou São Paulino, não sou santista, falo de todos os clubes, um pouco de cada um. Mas com relação à situação do Santos, tá? Por que eu me encontro preocupado? Porque daqui para o final do ano o Santos tem 29 jogos para fazer. E eu não vou chegar com aquele papinho de que são 29 finais. Ai, porque tem 29 finais, porque 20 jogo é decisão. Não, aqui você não vai ver isso. Aqui eu vou trazer o enfoque definitivo da situação do Santos. Que tem 29 finais até o dia 21 de dezembro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro, a gente sabe. Que esses jogos serão de suma importância para o futuro do Santos, a gente também sabe. Mas eu vim falar um pouco aqui da situação que está o Santos. Porque o Santos Futebol Clube que eu conheci, tá? Não vi o Pelé, não vi. Também não vi o Santos do Maestro Giovani, porque eu comecei a acompanhar um pouquinho depois. Mas eu peguei o Santos do Robinho, do Diego, do Neymar. Esse Santos acabou, esse Santos morreu. Odilon Pires, Modesto Roma, João Carlos Pérez, Reinaldo Rueda, Marcelo Teixeira, esses caras mataram o Santos. Acabaram com a instituição Santos Futebol Clube. O Santos morreu, o Santos acabou. Hoje o Santos é a camisa, é a torcida e é a sala de troféus. O Santos hoje se resume a isso. Não tem jogador, não tem valor de clube, não tem estádio cheio, não tem mais nada. Não tem nada. Quantos e quantos, para quem não sabe, eu moro aqui no litoral, quantos amigos santistas que olham para mim e falam: eu já nem acompanho mais, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho estômago para isso, eu não tenho mais tesão, vontade de acompanhar o Santos. O clube tá chegando num ponto que ele tá afastando o torcedor de si. E esse ponto ele já é superior àquele ponto que o clube deve, que o clube não ganha de ninguém, que o clube vira saco de pancadas. Porque, por exemplo, você tem alguns clubes que já passaram por essa base, essa fase, e o torcedor acompanhava, o torcedor fechava, ia junto, fechava com o clube porque sabia que não podia abandonar. O torcedor do Santos ele já passou dessa fase. Falou assim, cara, não dá mais, eu não tenho mais estômago, eu não aguento mais isso. E isso é culpa do senhor presidente. Marcelo Teixeira, isso é culpa sua. Isso é culpa do senhor. Não exclusivamente e somente sua, mas é culpa do senhor. Tá? Vamos falar hoje sobre algumas coisas que não entram na cabeça e nem deveriam. Hoje eu estava escutando muita gente falando da declaração do Neymar, que não sabe se renova, se fica, se vai embora. O Neymar está longe de ser o problema, embora ele tenha certa participação somente no tanto que ele ganha. Tá? Só que assim, o Neymar em momento nenhum colocou uma arma na cabeça do presidente do Santos e falou: amigão, eu quero 21 milha na minha mão. Neymar nunca fez isso. Ele deu o preço dele. E o Santos que correu para ir atrás. O Santos já paga uma enormidade que ninguém hoje paga no Brasil, que é 4 milhões e 150 mil pro Neymar. Fixo.
Os outros 16, quase 17 milhões, vêm em contrato de publicidade, de marketing, tudo, que o Santos tem obrigatoriedade. O Santos tem que pagar pro Neymar todo mês. Todo mês é 21 milhões. O Neymar ele ganha 7 vezes a folha do CRB. O CRB mandou o Neymar para casa, manda o Santos para casa, elimina o Santos, com uma folha de 3 milhões de reais ao mês. Só o Neymar ganha 21. Como que eu vou explicar isso pro torcedor santista? E como que a gente vai falar sobre a diretoria do Santos que não consegue enxergar o momento, não consegue palpar o momento como crise? Porque o que o Santos está vivendo hoje, se não for uma crise, meu amigo, eu não sei o que é. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Santos para se ter uma noção. A gente está falando muito de Neymar, o Neymar sai, o Neymar fica. Falta 3 jogos. Para o Santos são 3, tá? Para alguns outros aí são 4 por conta de Libertadores, Sul-Americana. O Santos ele tem Vitória da Bahia, Botafogo e, se eu não me engano, acho que é o Fortaleza, até a pausa do Super Mundial. O Santos vai viajar para Bahia. O Vitória tá jogando bem? Não. Rosto. Só que eu não tenho a cara para apostar no Santos. Eu não tenho cara para dizer, ó, o Santos tem time, tem futebol para chegar lá na Bahia e ganhar do Vitória. O Santos vai pegar o Botafogo. É para jogar em casa. Tá, mas que casa? O jogo não vai ser na Vila Belmiro. Onde é que vai ser? Não se sabe. O Santos não sabe aonde vai mandar o jogo. O Santos não tem ideia de onde vai mandar o seu jogo. E a gente não tá falando de um negócio que é daqui 2, 3, 4 meses. Uma situação que o Santos pode até pensar, refletir e principalmente se planejar em cima. O jogo é daqui 1 semana, meu amigo. E o Santos não sabe onde vai ser. Tirando todos esses fatores, aí agora a gente vai olhar, tá, para o meio do ano. Porque no meio do ano vai ter a pausa para o Mundial, Deus e o mundo vão se reforçar. Como é que o Santos vai se reforçar? Dá uma olhada no card aqui em cima. Ó. Vamos falar um pouquinho do Jean Lucas. O Santos contratou o Jean Lucas, tá, ali em meados de 2023, do Mônaco da França. O Santos não pagou o Mônaco. O Santos passou esse valor para frente da dívida e tal com o Bahia. O Bahia pagou a parte em si da dívida, já que contratou o Jean Lucas. Ele joga lá hoje, é peça importante do time do Rogério. O Santos está chupando o dedo sem o jogador e o Mônaco acionou o Santos na FIFA. O Santos corre o risco de ficar no meio do ano com um transfer ban. O que é o transfer ban, para quem não sabe? O transfer ban é quando você é impedido de contratar jogadores por um determinado período, porque você não paga suas dívidas. É isso que vai acontecer com o Santos. Tem um transfer ban do Jean Lucas. Aí, não contente com a situação do Jean Lucas, que vai ocasionar um transfer ban, possivelmente no mês que vem, o Santos também está devendo o João Basso. Cara, não é o Maldini. Não é o Gustavo Gomes. Não é o Arboleda na melhor fase. O Felipe, o Balbuena na fase do Corinthians quando jogou bola aqui. É o João Basso. A minha mãe joga mais que o João Basso. A minha mãe nunca chutou a bola e se brincar quando pisar na bola ela cai e quebra a coluna. Mas joga mais que esse cara. Aí o Santos vai no Santa Clara, de Portugal, contrata o cara por 15 milhões de reais na gestão Reinaldo Rueda, que o Rueda prometia Deus e o mundo, prometia tudo, mas não pagava. Não pagou porcaria nenhuma. E além do dinheiro que o Santos tem que pagar os juros que está correndo em cima. Tem que pagar juros também. E aí o que acontece? O Santa Clara acionou a FIFA, outro possível transfer ban que o Santos tem até 45 dias para pagar o João Basso nesse caso. Porque se não pagar o Santa Clara pela dívida do João Basso, vai cair um transfer ban. Pode ficar entre 1 e 3 janelas sem contratar. Aí você alia essas possíveis 3 janelas do caso do João Basso, as possíveis 3 janelas do caso de Jean Lucas. Agora vamos falar do Caixinha? Que o Santos ficou um tempão sem trazer treinador, aí trouxe o Caixinha, falou que o Caixinha era a unanimidade que resolveu os problemas, mandou o Caixinha embora, não pagou o Caixinha botou o Santos na FIFA. O caso do Santos com o Caixinha está na FIFA. O Santos pode ficar mais janelas sob risco de transfer ban por não pagar o Caixinha. Aí você olha a porcaria do time pagando 21 milha pro Neymar por mês, cara.
o projeto Vamos F o Santos, né? Vamos F, vou deixar F3 pontinho para não derrubar o canal. Tá correndo assim a todo vapor, cara. A todo vapor. Eu olho pro Teixeira e falo, não é possível. Não é possível. E tem santista, a tropa do Neymar Sociedade Anônima fica puta se falar do Neymar. Ah, porque o Neymar resolve a situação do Santos, porque você tira o Neymar, quem faz jogo... Meu amigo, tira o Neymar e paga quem vocês devem. Paga o que precisa ser pago. Isso que eu nem tô chegando pra falar em treinador, não tô chegando pra falar, nem comecei a falar dos problemas, mas o Santos tá devendo e daqui a pouco o Santos não pode contratar. O Santos não pode contratar. Quer outro card pra vocês ficarem cientes da situação do Santos, o quão complicada é? Tá aqui, ó. 131 milhões em contratações, foi o sexto time que mais gastou no Brasil. O Santos gastou mais que o Fluminense, o Santos gastou mais que o Corinthians, que o São Paulo, que o Juventude, que o Mirassol, que o Sport. O Santos gastou mais que o Vasco da Gama. E o time do Santos, o elenco é totalmente descompassado. É totalmente descompassado. Ao tempo que o Santos traz o Neymar de graça, que é uma senhora contratação, de graça entre aspas, né? O Santos paga 33 milhões do Tassiano quase. 33. O Tassiano não consegue chutar uma bola direito. Pagou 60, quase 60 no Rolheiser, 9 milhões de euros no Rolheiser, mas o Rolheiser é outro fator, porque o Rolheiser é um bom jogador, tem habilidade. Acho que o problema do Rolheiser em si é que ainda falta ele se adaptar ao calendário brasileiro, ao futebol brasileiro, e isso demanda tempo, tá? Quantos exemplos de bons jogadores a gente não tem que demoraram, que vieram de fora e demoraram para se adaptar? Acho que a questão do Rolheiser é essa. Mas tu vai olhar o Tassiano, nossa senhora, cara, 32 no Tassiano. Meu Deus do céu, quem que olhou e falou, vamos gastar 30 milha nesse aqui, porque esse é um bom negócio? Quem em sã consciência fez isso? É difícil de defender. Aí não contente, porque eu já trouxe essas questões de transfer ban, eu trouxe janela, o Santos gasta e tem um elenco descompassado, uma porcaria de elenco. O elenco do Santos é mais qualificado do que quando caiu para a Série B em 2023. Só que os caras não suam a camisa, os caras não têm tesão em jogar pelo Santos. O Pituca não consegue mais jogar pelo Santos, o João Schmidt não quer jogar pelo Santos, mas o Guilherme, que fez um bom campeonato paulista, o Guilherme tá 9 jogos sem conseguir balançar as redes. Quem viu ontem Santos e Náutico, não vou falar do jogo, tá? Estou me privando de falar de Santos e Náutico para falar da situação do Santos. Quem viu ontem o jogo, viu que o Guilherme não tinha condição. Aí o treinador olhou e falou assim, vou botar pra bater. Vou botar pra bater. Era nítido, gente, era nítido. Quando o Guilherme pegou a bola, eu não vi o jogo, eu olhei ainda para um colega meu, eu tava no Uber, e falei, meu amigo, vai perder. Dito e feito. Falta psicológico para alguns. O Santos, e aí como eu quis mencionar o caso do Guilherme, do Schmidt, do Pituca, principalmente pela questão das ameaças da torcida jovem do Santos nos últimos meses, os jogadores estão com o psicológico na merda. E aí você olha para a diretoria, ao invés de que, não, vamos focar, vamos pegar, fazer um departamento aqui, psicológico e tudo, ou então vamos fazer uma orientação para os jogadores, um programa de acompanhamento, de assistencialismo, nada. O Santos é um dos times da Série A que não tem um acompanhamento psicológico para seus atletas. E quem assiste o Santos jogar tem uma noção e um entendimento tão grande, que o cara, para ver que o Santos joga e entender que o Santos tem essa questão mental, se ele não conseguir perceber, é porque falta entendimento básico. Você vê quando é para chutar, os caras do Santos cruzam, quando é para tocar eles chutam, quando é para chutar eles tocam, sempre ficam com... Não é questão de ruindade de tomar a decisão errada, é questão de medo. É medo, os caras têm medo de assumir a responsa. De assumir, de pegar, colocar a situação nas costas e falar, eu resolvo. Eu vou dar um jeito. Deixa comigo que eu resolvo. Não, já falei que eu não ia me pautar no jogo, mas do pouco que eu vou me pautar nesse vídeo, o Neymar ontem entrou.
Neymar teve um bom segundo tempo, uma ótima apresentação. Porque às vezes que o Neymar tocou na bola, ele deixou os jogadores na cara do gol e quase fez o gol. O goleiro do CRB fez uma defesaça no lance do Neymar, que o Neymar, fora de ritmo, gordo, sabe, rechonchudo, se lesionando, ele pegou o zagueiro do CRB, ele fez o que quis, do jeito que ele quis, e o goleiro fez uma defesaça num lance que ninguém esperava. Ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo. Ah, ele vai bater com arco, vai tirar do zagueiro. Não, ele bate a bola no meio das pernas do zagueiro, saindo do goleiro. Se o goleiro não tá atento, toma o gol. O Neymar coloca o Tassiano na cara do gol, o Neymar coloca o Santos em outras situações e o Santos não consegue fazer o gol. O Santos do Kleber Xavier, que é o próximo foco que eu vou bater aqui, está a 451 minutos sem fazer gol. Tem noção o que é isso? Você tem noção que são 4 jogos e 60 minutos? 4 jogos inteiros e mais 60 minutos sem fazer a porcaria de um gol? Como que um time que quer continuar na Série A fica desse jeito? A gente tá falando que o Santos tem que comprar. Fora que o Santos tem que vender. O Santos tá no vermelho, gente. O Santos tem proposta pro Brasil ir embora. O Brasil tem proposta da Inglaterra. O Brasil tem proposta da Itália. O Brasil tem proposta da Turquia. O Brasil tem proposta de Portugal. E muito provavelmente vai sair, porque o Brasil tá jogando muito bem e segurando o Santos nas costas tem 1 ano e meio. E aí, como é que faz? Como é que já imaginou o torcedor santista que talvez tenha um pouquinho de tesão, um pouquinho de esperança de ver o seu time voltar da parada da Copa, vai dizer, não, vamos tentar, um fato novo, alguma coisa. E o fato novo é perder o Neymar e o Brasão? Porque o Neymar, por mais que ele tenha jogado 10 jogos na temporada, sim, o Neymar jogou 10 jogos na temporada, mas o Neymar jogando, ele é muito qualificado, tá? Tem muita qualidade. O Brasão tem salvo o Santos. Se não é o Brasão, dos 5 pontos que o Santos tem no Campeonato Brasileiro hoje, o Santos teria 1. O Santos teria 1. Se não é o Brasão naquele ponto contra o Bahia, o Santos não teria ganho aquele jogo, não. O Santos não teria ganho. Contra o Galo, talvez o Santos até tivesse ganho sem o Brasão. Talvez, não sei. Mas me pautaria um empate naquele jogo. E aí o Santos perde todas as suas possibilidades. E pra piorar, o Santos não tem técnico. O Santos tem um aprendiz de treinador. Tem um aprendiz. Porque o senhor Marcelo Teixeira, que ficou enganando o torcedor do Santos, ficou enganando, acabando com a vida do torcedor do Santos. Não, porque o Tite tá vindo aí. Não é o Tite? Deixa, é o Dorival que vem. Não veio o Tite, não veio o Dorival, não veio o São Paulo e não veio ninguém. Sabe por que não veio ninguém, seu Marcelo? Porque ninguém quer pegar essa bucha. Ninguém quer pegar time que vai brigar pra não cair. Ninguém quer pegar time que bota 150 milhões da carteira pra frente e briga pra não cair. Time que não paga ninguém. Time que fica desse jeito. Aí trouxeram o assistente do Tite, que nem treinador é. Então todas as benefícios, ônus e bônus que ele poderia passar como treinador, ele já não conhece nenhum. Qual que foi a oscilação que o Kleber Machado passou? Nenhuma, ele nunca teve. Qual que foi o grande momento de virada, a grande virada de mesa, a grande guinada? Nenhuma. A grande derrocada, sequência de vitórias ou sequência de derrotas? Não teve. Rosca, não teve. Esse é o nome? É o cara que tem estofo? Um cara desse tem menos estofo que o Tassiano, que não serve de exemplo pra muita coisa. É isso que o Santos está fazendo com o seu torcedor. O Santos está afastando o seu torcedor. O Pelé, quando morreu em 2023 ali, que teve o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Rei, do Rei Pelé, o Pelé levou o Santos embora. O Santos acabou. Fernando, mas vai virar uma SAF. Gente, não vá pensando que SAF é tudo igual, é tudo uma maravilha, é tudo uma beleza, que o torcedor vai ver o time voar, porque do mesmo jeito que existem SAFs como a do Cruzeiro e a do Bahia, por exemplo, a do Fortaleza, existem SAFs como a do Curitiba, que ninguém quer olhar na cara do pessoal lá da Tricorp, a SAF da 777 e de tantas outras que deram e ainda darão errado, porque SAF não é um modelo de certeza, é um modelo de negócio, mas de certeza, claro que não. Cruzeiro do Ronaldo,
quase caiu em 2023. Quase. Mas ficou assim, ó, na lata. Já pensou se ele cai? Era outra SAF que poderia ter dado errado no quesito de modelo de negócio. Aí você olha para o Santos tem que arrecadar. Só que o Santos não arrecada, porque o estádio do Santos é para 15 mil pessoas. A Vila Belmiro cheia, bota 12, 13. Aí o Santos precisa contratar, porque o Santos não tem zagueiro. O Guilherme não tem condição de jogar mais pelo Santos. E o Guilherme não vai mais jogar pelo Santos, porque já tem 6 jogos no campeonato. Se jogar mais um, o Santos é obrigado a ficar com ele até o fim do ano. A não ser que venha uma oferta de fora aí no meio do ano e o Santos queira vender. Só que se o Santos tiver um transfer ban, o Santos não vai poder contratar. E aí, como é que vai vender um ativo se não pode contratar para repor? O Gil, que era uma das grandes certezas da zaga do Santos e já tá perto de aposentar, vai aposentar agora. O Gil tá com problema familiar, o Gil não joga mais, não consegue jogar. Você olha o time do Santos, o time é descompassado, o time não chuta no gol, o time não tem um entendimento, o técnico não tem entendimento das situações de jogo, vai mexer, não consegue mexer direito, mexe errado, não consegue ter uma leitura efetiva do que está acontecendo no jogo. Você vê que o Castelo tá ruindo, você vê que tá tudo dando errado, tá tudo caindo, e o treinador tá enxergando aqui, ó. O horizonte do treinador tá em outro lado. A luz que tá vindo no fundo do túnel alvinegro do Santos é um trem, cara. É um trem e vai vir a porrada de novo. O Santos acabou de subir para a Série B. O Santos acabou de ter as suas receitas encorpadas. O Santos corre o risco enorme de novo. Aí vai mandar o treinador embora, porque o treinador tá com a cabeça risca, com a cabeça a perigo. Vai mandar embora de novo? Vai fazer igual foi feito com o Paulo Turra em 2023? Contrata o cara para passar um mês e meio e manda embora? A cartilha do rebaixamento está sendo assinada ponto a ponto. A gestão do Marcelo Teixeira é mais danosa para o clube que a gestão do Rueda. E olha que eu fui um crítico ferrenho do Rueda. Então não é possível que o Santos vai encontrar alguém que consiga matar o clube mais que o Rueda. Porque o Rueda comprava, o Rueda não pagava, o time do Rueda era ruim. Pior do que o Rueda tá sendo o Teixeira. O Teixeira vai em São Januário, perde pro Vasco, fala que é uma vergonha. Que o Santos tem que dar uma surra no Vasco onde for. Aí o CEO do Santos, o cara tem a minha idade. Não tirando os méritos do CEO do Santos, mas, gente, pelo amor de Deus, você pega pelo que ele fala, você pega pelas colocações dele, pelo modo como ele se comunica, você vê que o cara não tem noção do que ele tá falando. Aí você pega o presidente que engana o torcedor durante 60 dias. 40 dias até buscar o treinador que for o Caixinha, mais 20 dias depois do Caixinha que veio a ser o Kleber Xavier. É 2 meses, cara. Como que fica a situação do torcedor santista nesse caso? O Santos, ele acabou. O Santos morreu. Vai ter santista que vai descer a linha em mim nos comentários? Com certeza vai. Mas eu não vou me eximir e me esconder de dar a minha cara e falar a verdade. O Santos hoje acabou. E é gozado que você olha e fala, putz, grila, meu. Talvez eu ache que o Santos esteja no fundo do poço e venham mais e mais situações daqui pra frente que coloquem o Santos ainda mais no fundo do poço. O Santos tem 29 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. O Santos tem que fazer 40 pontos. É uma média de 1,45 pontos por jogo. Eu não tenho certeza que o Santos vai fazer isso. Que o Santos vai performar para isso. Porque, além de ter o caso de performar e conseguir, ou não performar e conseguir, e tudo que são as variantes que o futebol te traz, o Santos nem consegue, nem performa, não tem isso, os caras se machucam, os caras estão borrados, estão fazendo cocô mole, estão com a cabeça mal, a diretoria não tá nem aí, largou o clube, a Deus dará, não paga os compromissos que tem para pagar, não tem treinador, transfer ban próximo e encostando a porta, torcida abandonando o clube, a cartilha do rebaixamento tá fechada. Tá fechada. E se o Santos cai de novo e continua nesse looping de cai, não cai, vai ter uma hora que vai cair e não vai voltar mais. E aí o Santos do Pelé,
o Santos do Pepe, o Santos do Boiadeiro, o Santos do Maestro Giovani, o Santos do Robinho, o Santos do Neymar, nunca mais vai ser visto de novo. Nunca mais. Espero eu que esse Santos aprenda a lição e que o sofrimento desse ano seja o último que o torcedor santista tenha que passar. Porque no momento que a torcida abandona o clube, meu amigo, pro clube segurar a ponta sozinho é difícil. Me despeço por aqui, deixo esse sextou nublado e com chuva para cada um de vocês. Quero saber os comentários, quero saber o que vocês acham, se o Santos precisa de SAF, se precisa tacar fogo em tudo, começar tudo do zero. Fala pra mim o que vocês acham. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal pra gente chegar na marca de 150 inscritos. Falta pouquinho, hein? Tô esperando cada um de vocês. Um abraço e até amanhã pra gente falar de Napoli.